Olá, como vai você? Hoje estamos novamente aqui com o programa Dependência Química e Saúde Mental e com pessoas altamente capacitadas e que vão trazer para nós coisas fantásticas. Nós temos a Vanelli Dantas e a Bruna Simões. Muito obrigada. Elas são estudantes de psicologia e vêm nos trazer aqui uma informação que vocês vão adorar. Por favor. Nós somos criadoras e idealizadoras do Pod Vibe. É um podcast voltado à área de psicologia. Tem temas variados também, nós temos vários convidados. Trazemos convidados na área de arte, educação, entretenimento e também sobre neuropsicologia, neurociências e vários assuntos com histórias inspiradoras. Saúde mental, de uma forma geral, né? E a Bruna Simões. É isso mesmo. Muito obrigada, Miguel. Obrigada pela oportunidade. A gente está muito feliz de poder vir aqui para a gente divulgar, né, a nossa ideia, esse projeto, que acabou de sair, inclusive. Que bacana. A gente vai gravar, inclusive, as primeiras entrevistas amanhã. Do Pod Vibe, como a Van já explicou, né? Vamos falar, o pessoal está nos assistindo, o que é Pod Vibe? Legal. Tem pessoas que realmente desconhecem esses termos. Por favor. A Pod Vibe, como a Van comentou, é um projeto, né, criado por nós duas, é um podcast. A ideia surgiu inicialmente da gente criar um grupo de WhatsApp para a gente trocar temas que a gente gosta muito, que a gente estuda bastante, inclusive e principalmente sobre saúde mental. E daí surgiu a ideia da gente criar um podcast. Foi uma ideia inicialmente bem tímida, né? Que a gente começou, e aí começou a surgir interesse, né, da galera ali mais próxima da gente. Professores, inclusive, da universidade, para a gente falar sobre saúde mental. E começou também a surgir umas parcerias bem interessantes, né? Amanhã, por exemplo, a gente vai gravar com dois grandes amigos para falar sobre filosofia e arte. Então são temas, e a gente começou a pensar em expandir, né? Para a gente trazer temas tanto de saúde mental, como também histórias inspiradoras, pessoas que têm histórias muito bacanas, né, para trazer pra gente poder inspirar quem está assistindo, né, e trazer também temas relevantes. A gente pensou muito nisso também, né, como esse tema de dependência química, né, que eu acho que é muito importante. É muito importante para levar informação para as pessoas, porque é um tema meio desconhecido, né? Todo mundo conhece alguém que tem problema. Ou tem alguém na família. Tem algum dependente químico na família, mas muitas vezes a gente não sabe como ajudar, a gente não sabe o que fazer. Então é muito importante a gente levar informação e para que as pessoas tenham conhecimento e saibam como agir numa situação dessa, né? Com certeza, porque a dependência química hoje, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela avançou muito. Hoje muita gente entrou nas drogas, né? E aqui no Brasil nós estamos vendo aí o problema da Cracolândia, isso falando em São Paulo, né? Esse programa vai para o Brasil inteiro, mas 95% das cidades do Brasil tem uma Cracolândia. Evidentemente que essa de São Paulo é a maior. A mais conhecida. Né? É a mais famosa. E mais famosa. Mas toda cidade tem uma Cracolândia. Sim, e a gente vê surgir drogas novas a cada dia, né? A cada dia a gente vê que está chegando mais próximo e a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas. Isso daí é fundamental. Hoje, com essas K que tem, K2, K9, K12, Verdade. Né? Isso daí está matando muita gente, né? E vocês estão de parabéns, levar essa informação. Nós precisamos realmente levar essa informação. E é isso que o nosso programa tem feito. Levar para você que está nos assistindo informações. E hoje temos informações fantásticas. Fala mais um pouquinho sobre esse projeto de vocês, como é que vai ser, o que vai ser colocado, né, o caminho que vocês vão seguir com isso. O nosso projeto, a princípio, a gente pretende lançar episódios quinzenais
levando sempre convidados relevantes, e a gente pretende tratar também de uma forma leve, de uma forma acessível para as pessoas, não tratar de forma apenas técnica, aquela forma pesada já é um assunto meio complicado de se tratar, São né? assuntos mais pesados, né, que a gente tem que levar um pouco de leveza. A gente pretende, é o nosso perfil, e a gente pretende levar isso com mais leveza, para que seja acessível também para os mais jovens, para os adolescentes. Várias crianças poderiam acessar e começar a ter um entendimento, né? Justamente para um trabalho de prevenção, quem sabe. Exato. E também acho que a ideia, Miguel, que é muito importante, é levar a informação, né, como a Nelly falou, levar a informação de uma forma leve, é mais acessível para as pessoas, mas informação também é de qualidade. Por exemplo, as pessoas que já têm um dependente químico na família, as pessoas que já estão passando por esse problema, qual que é a porta de entrada, né, para buscar ajuda? Onde essas pessoas vão buscar ajuda? Como que essas famílias elas conseguem ajuda para essas pessoas? O que elas devem fazer? Porque muitas pessoas, né, eu tenho casos, né, já tive casos da minha família, tenho casos que às vezes a gente não sabe como ajudar, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe a quem recorrer. E eu acho que isso é muito importante, a gente levar histórias de pessoas que já passaram, né, que já superaram esse problema na vida delas, e também levar profissionais, né, para ajudar a gente a levar esse tipo de informação, né? Como que essas famílias elas buscam ajuda? Que eu acho que isso é muito importante. Porque a ajuda não é só para o dependente, a ajuda também é para toda a família. É toda a família, né? Então... A revista Dependência Química tem uma parceria com o Amor Exigente. O Amor Exigente está em todo o Brasil e alguns outros países, né? Estados Unidos, Itália, Israel, Argentina, Uruguai. E nós temos aí que isso daí é fundamental, nós levamos para crianças de 4 a 8 anos, de 9 a 12, onde não se fala em drogas. Né? Nós levamos essas crianças para um caminho saudável, o que eles devem... de prevenção. Que é importante. Hoje, de 13 aos 17, infelizmente, já uma boa parte dos nossos entes queridos já entraram nas drogas. Né? E aí já se fala em drogas. E depois nós temos outros. Então, é fundamental vocês fazerem esse trabalho, levarem essa informação. Que mais disso daí vocês vão fazer nesses programas que vocês... E como é que quem está aqui nos assistindo, como é que entra Conhecer os nossos redes sociais. Nas redes sociais, como é que ele entra, quando é que isso daí vai ser colocado no ar. Isso daí é importante nós levarmos para o nosso telespectador. Legal. A gente vai gravar, né, como a gente comentou, os 2 primeiros episódios amanhã. Inicialmente, os nossos episódios eles vão ser gravados, né? Mas futuramente a gente pretende começar a fazer ao vivo, até pra gente ter uma interação ao vivo, para as pessoas fazerem perguntas. Exatamente, isso é muito importante. Então, os primeiros a gente vai fazer gravado. O primeiro episódio vai ao ar nesse domingo, dia 23 às 21 horas. Então, para as pessoas que querem, né? Para as pessoas que querem assistir, é só acessar o nosso canal do YouTube, né? As nossas redes sociais é @podvibeoficial. Então encontra a gente tanto no Instagram como no YouTube. E o vídeo, né, vai subir, o primeiro episódio vai subir para o canal do YouTube. E lá nas nossas redes sociais, né, no nosso Instagram, a gente também, sempre que a gente vai entrevistar, né, a gente tem a primeira entrevista é com uma neuropsicóloga. Então a gente vai falar sobre saúde mental, sobre transtornos mentais, né? E a gente coloca as caixinhas lá nos nossos stories para as pessoas fazerem as perguntas, né? Para elas perguntarem para os nossos entrevistados o que elas quiserem, né? E a gente seleciona as melhores perguntas e aí a gente sobe, né? Lá no momento da entrevista a gente faz para o entrevistado. Então é assim que a gente tá fazendo nesse começo, mas como eu falei, futuramente a gente vai fazer ao vivo ali, então as pessoas vão poder interagir ao vivo. Como é que surgiu essa ideia?
Então, essa ideia, na verdade, a gente saiu de férias da faculdade, a gente conversava muito sobre isso. E aí deu tempo de pensar um pouco em outras coisas. E quando a gente saiu de férias, a gente sentiu uma certa carência de conversar sobre os assuntos que a gente costumava conversar na faculdade, né? Então a gente se sentiu meio que órfã desse tipo de bate-papo, né? A gente conversa muito na faculdade, né? Nos intervalos sobre as coisas. Então a gente pensou assim, vamos criar então um grupo no WhatsApp, adicionar alguns amigos, o pessoalzinho e tal, né? Pra gente trocar ideia sobre os livros que a gente tá lendo, as coisas que a gente tá conhecendo, tudo, né? A princípio, o grupo andou, mas depois as pessoas são ocupadas, têm suas coisas para fazer, o pessoal acabou deixando de lado. Então, como ficou nós duas, a gente falou, vamos criar um podcast? Que aí a gente traz mais esse conhecimento. E a ideia era levar só para as pessoas mais próximas, né? Para amigos, assim, fazer uma coisa bem... Era tímido mesmo. Bem tímido mesmo. Né? Não, mas vocês fizeram o correto e precisa levar essa informação para todo mundo. Exatamente. Sim. Isso é fundamental. Exato. E saúde mental é um tema que é muito importante, né? Inclusive relacionado com a dependência química, né? Muito relacionado. Exatamente. E é um tabu, né? Porque as pessoas sempre querem jogar para debaixo do tapete. Exato. Então as pessoas sempre excluem, não pode falar disso, fala baixo, né, tal. E não é assim. Eu acho que conforme a gente vai falando e a gente vai expondo as ideias, passa a ser um assunto natural. Um tabu que é quebrado ali, né? Então é muito importante a gente levar a informação para as pessoas. Até de uma forma preventiva, né? De uma forma preventiva e para que se torne uma coisa normal. A pessoa precisa de um tratamento, ela precisa de ajuda, como qualquer outra doença, né? Exatamente. Então, é uma isso doença. precisa ser mais naturalizado, precisa ser mais cotidiano, mais natural se falar sobre isso. Exatamente. Com certeza absoluta. E hoje, né, as famílias, né, elas ficam com receio de falar que dentro da sua casa o seu ente querido está indo por esse caminho. Né? Sim. Então eles encobrem. Isso daí vocês devem ter notado. Sim, exato. E eu acho que também é muito importante, Miguel, porque a sensação que a gente tem é que tem pessoas que têm medo de falar porque parece que vai incentivar o uso. Então eu acho que o que falta muitas vezes é uma conversa franca dentro de casa. Explicar realmente que existem drogas, explicar que em algum momento da vida alguém vai oferecer algum tipo de droga. Então eu acho que esse falar abertamente dentro de casa com os filhos, ter essa relação aberta de diálogo, eu acho que é importante. E é algo que a gente quer levar para o nosso podcast também, né? Por isso que a gente quer levar pessoas que passaram por isso, para falar sobre isso, para falar sobre a prevenção, para falar sobre a conversa dentro de casa, sobre o diálogo, sobre o explicar, porque eu venho de uma família assim mais conservadora e na minha família nunca se falou sobre isso. Isso sempre foi tabu na minha família. Então, porque a sensação que dava é que se falasse poderia estar incentivando a usar. Verdade. Então eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, falar sobre o diálogo, falar sobre a gente conversar, para explicar realmente para os nossos filhos, para as pessoas, né, que a gente ama, que existe sim, né, droga e que a pessoa pode viciar. Às vezes só de experimentar você pode viciar sim, se você tiver uma tendência para isso. É isso aí, Bruna. Tem pessoas que realmente eles experimentam e hoje, né, segundo pesquisas, o crack é uma delas. Depois que você experimentou 1, 2 vezes, ele vai já se viciar. tornar um dependente. E só complementando o que a Bruna falou, eu acho muito importante que as famílias estabeleçam uma relação de confiança. Então, é muito complicado quando os pais chegam e condenam os filhos ou que proíbem os filhos. Eu acho que proibir é uma coisa muito complicada, posso estar falando coisa errada aqui, mas eu acho que é complicado quando você diz não, desperta uma curiosidade. Então eu acho importante estabelecer a relação de confiança e de diálogo com os filhos. E olha, as pessoas que nos assistem e as pessoas que têm filhos precisam realmente participar daquilo que vocês vão fazer, vão começar a participar. Nós temos programas também
do amor exigente, da dependência química, que levam essa informação para os telespectadores, as pessoas que estão em casa. Porque, e olha, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, eu faço muitas palestras e levei também para pessoas que estão fazendo primeira Eucaristia. E nós falamos, são crianças de 9 anos para cima, 8, mais 9 para cima, mas nós levamos uma informação para o amor exigente sem falarmos em drogas. Né? E uma das mães falou, não, isso daí meu filho não precisa, porque eu convidei as pessoas para participarem de grupos. Não, eu não quero e meu filho também não precisa. Então, desconhecem, não sabem o que é e as consequências do uso. E hoje, infelizmente, né, nós sabemos como isso está andando. Nos nossos grupos já recebi criança com 8 e 9 anos já tinham fumado maconha. Estavam fumando maconha. Então nós precisamos disso. Principalmente o que vocês vão fazer para levar para os pais, para os avós, principalmente os avós que acobertam, encobrem, não é isso aí? Exato, porque às vezes nem sabe. Às vezes a própria pessoa não tem tanta informação ali, né? Ou não busca, ou não tem acesso, enfim. E não sabe muitas vezes do que se trata, né? Não sabe que é uma droga, que é pesada muitas vezes, a pessoa está usando uma coisa pesada e a família nem sabe. Então eu acho que é importante esse diálogo, porque é importante, porque assim, se a pessoa ela não tiver isso dentro de casa, ela vai aprender isso na rua. E muitas vezes, eu acho que a rua, ela vai ensinar também, mas só que vai ser de uma forma muito, muito dolorosa, né? Então, eu acho que dentro de casa, eu acho que da porta para dentro é o lugar pra gente conversar, pra gente falar, pra gente esclarecer. Eu sou mãe também, então eu penso muito na minha filha, em ter esse diálogo aberto, em esclarecer, em falar abertamente, para que ela também tenha a confiança de falar para mim, né? Quando alguém oferecer alguma coisa, quando alguém, né, vir com algum desse tipo de oferta. Então acho que é importante também ter essa confiança, né? Esse elo de confiança é muito importante dentro de casa. Nelly, o que você acha do álcool? Como é que você vê o problema dos pais dentro de suas casas? Eles tomam a sua cerveja. Isso daí, como é que você vê e o que vocês estão preparando para levar para aqueles que estão nos assistindo? Então, eu vejo o álcool, ele tem aquela aparência inocente, por ser legalizado, por estar sempre relacionado a momentos divertidos, de festa, ou de família e tal, né? Então, ele esconde ali um perigo. Os jovens muitas vezes acabam ficando curiosos, querendo entender por que não pode, a criança ou adolescente, por que ele não pode provar, o papai está tomando a cerveja, mas a criança não pode. Isso desperta uma curiosidade. E ele é muito acessível. Ele está dentro de casa. Você abre a geladeira, tem uma bebida ali, né? Então eu acho que ele esconde um perigo muito grande. É uma porta de entrada para o vício. Eu acho que é o primeiro vício e o mais acessível e o que as crianças mais vai despertar a curiosidade das crianças. Então eu acho que é um perigo. Os pais precisam estar atentos. Os adultos também, né? Não vou falar só relacionado às crianças, todos têm que estar atentos ao uso do álcool. Eu acho que é uma porta de entrada e é um risco. A gente até por estudar muito, a gente estuda muito neurociências, né? A gente estuda muito fora da faculdade também, Vanelli. E tem uma coisa que é muito importante relacionada ao álcool, que a gente já viu estudos inclusive sobre isso, que o álcool é um dos vícios o álcool e o cigarro, né? Mais difíceis da pessoa largar por conta do ambiente, né? Da sociedade em si, né? Da socialização.
Porque o cigarro e o álcool, eles andam muito juntos, né? Geralmente quem fuma bebe, e quem tá tentando largar o vício do cigarro, às vezes bebe alguma coisa, tem vontade de fumar, remete ao vício. E é uma coisa que, como ela falou, né, é legalizado. Então, assim, qualquer ambiente que você vai tem bebida. Então, para um dependente químico sair, por exemplo, do vício do álcool, é muito mais difícil do que outras drogas que são ilícitas, né? Porque a bebida você encontra em qualquer lugar. Qualquer festa que você vai tem álcool. Qualquer reunião com amigos que você vai tem álcool. Então, como ela falou, às vezes você abre a geladeira, tem álcool. Então, é muito mais difícil para um alcoolista, por exemplo, largar o vício por conta do ambiente, né? Então, assim, o que eu enxergo do álcool é uma droga que na minha visão, é uma das drogas mais difíceis da pessoa conseguir largar por conta do ambiente. Vocês sabem que o álcool e o cigarro são as drogas que mais matam no mundo. Estão aí disponíveis para todo mundo, despertando curiosidades, então é fácil acesso, né? E aí querem aumentar os impostos em cima do álcool, em cima do cigarro. A quantidade de recursos que se gasta aqui no Brasil e no mundo inteiro para atender aqueles que estão nesse caminho, que tem problemas, é muito maior do que eles arrecadam. E eu entendo também que para que o governo trate as doenças causadas pelo cigarro e pelo álcool, justamente isso, né? Daí, para tratá-los, gasta-se muito mais do que se arrecada. Do que se arrecada em imposto. Exatamente. Mas o que vocês vão levar mais no programa de vocês? Vamos falar no programa de vocês. Legal. A gente vai levar mais temas, né, amiga? Não só sobre dependência química. Além de dependência química, psicologia, transtornos, a gente pretende levar também arte, cultura, educação. Que transtornos que vocês vão fazer? Então, são muitos. As artes, vamos falar amanhã nós temos uma entrevista com uma neuropsicóloga e lá nós vamos tratar sobre esquizofrenia, depressão, ansiedade, que é um outro mal que tem acometido muitas pessoas ultimamente, né? Nesse mundo louco que a gente vive. Epidemia de TDAH, ela é TDAH, inclusive. A entrevistada. Nova Nelly, a entrevistada. Ela é TDAH. Então a gente tem visto também... Vamos falar o que é TDAH? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então as pessoas... Tem tratamento para isso? Tem como a pessoa levar isso daí adiante, tendo um problema desse? Sim, tem um controle com fármacos. Tem. E hoje a gente tem visto muito uma epidemia de TDAH. É claro que o TDAH ele não é transmissível, ele é uma questão genética, né? Mas parece que todas as pessoas, a pessoa às vezes não consegue focar em algum ponto, alguma coisa, vai lá no psiquiatra, receita um remédio e acha que tem e é diagnosticado com TDAH. Porque é muito fácil você dar um comprimido para a pessoa e ela passa a ter um foco no trabalho. Entendeu? É muito mais simples a pessoa toma um comprimido do que ela se educar e ajustar o ambiente para que ela consiga fazer as tarefas que ela precisa. Então, por exemplo, hoje a gente tem o celular que está toda hora apitando, com mensagem, com notificação. Se a pessoa tira o celular do lado, ela já consegue focar um pouco melhor no trabalho. Então, é uma questão mais comportamental. Então, esse é um dos temas que a gente vai tratar amanhã na nossa entrevista. E tem muita gente que se autodiagnostica com TDAH, nem passa numa avaliação, que a gente vai falar um pouco amanhã também, uma avaliação neuropsicológica, para saber se realmente tem o transtorno, né? Então, às vezes é isso que ela falou. Às vezes o ambiente, a pessoa tem muitas distrações, a pessoa não consegue focar numa determinada tarefa e acha que tem TDAH e toma, né? A gente tem fármacos aí que são vendidos muitas vezes sem receita, a pessoa toma para entrar em hiperfoco, mas a pessoa não tem o transtorno. Então, a gente, eu acho que é uma coisa muito legal que a gente vai falar amanhã sobre essa epidemia, né, de TDAH, porque todo mundo acha que tem TDAH hoje em dia e não é bem isso, né? Que mais que vocês lá têm que vão levar para os espectadores, para aqueles que acompanharem vocês e depois precisamos dar novamente como é que acessa, como é que se entra nisso daí? Então, nas nossas redes sociais a gente vai postar
todos os dias, alguma dica, alguma coisa. Qual é a rede social, por favor? Fala de novo. Temos que falar. Então, o nosso Instagram é @podvibeoficial. Era bom falar, pode é P-O... É P-O-D, Vibe, V-I-B-E. Tudo junto? Tudo junto. Pode Vibe. @podvibeoficial. Oficial, tudo Então lá a gente tem todo dia alguma dica, alguma coisa, alguma... Isso aí vai ser diário. É diário. No Instagram é diário. No Instagram é diário e a gente vai postar também alguns cortes interessantes das entrevistas que a gente faz. Exatamente. Aquele videozinho curtinho que às vezes a pessoa não quer assistir a entrevista toda, tá meio sem tempo. A gente coloca uma pílula ali de informação todos os dias lá no nosso Instagram. E no YouTube, como a gente comentou, serão inicialmente quinzenais. As entrevistas que a gente vai subir lá também é @podvibeoficial. E é o que a gente tinha dito, né? A gente vai levar saúde mental, a gente vai levar filosofia, vai levar arte, histórias inspiradoras. O que é saúde mental? Vamos falar por Saúde mental. Amanhã, né, como a Vanelli comentou, a gente tem a entrevista com uma neuropsicóloga que a gente vai falar de Qual transtorno. é o nome dela? O nome dela é Fernanda Garcia. Ela é neuropsicóloga, ela é doutora, inclusive, em psicologia clínica, né? Então a gente vai falar sobre transtornos como ansiedade, depressão, a gente vai falar bastante sobre o TDAH, né, pra gente desmistificar um pouco o TDAH, o que é o TDAH, para as pessoas não ficarem se autodiagnosticando. A gente vai falar sobre, a gente pretende em setembro falar sobre sobre a campanha, né, do Setembro Amarelo, que é a campanha de combate ao suicídio. Então isso também é um tema que a gente vai levar para o nosso podcast. E, de uma forma geral, sobre saúde mental, sobre comportamento, sobre todos esses transtornos que a gente comentou, sobre como a pessoa mudar o ambiente, mudar o comportamento, para ela ter mais qualidade de vida, né? Para ela conseguir fazer as coisas que ela quer, muitas vezes que ela não consegue. Então, acho que qualidade de vida e saúde mental, de uma forma geral, também a gente pretende levar para o nosso programa. E muitos outros assuntos relevantes, assuntos de qualidade e convidados sempre especiais. É isso mesmo. Que bacana, que você estava esperando que ia ter bolo e eles iam fazer alguma receita, não é nada disso. Não é isso. Não, a gente não é muito boa nisso, não. É melhor que a gente não faça. Mais uma vez, por favor, transmita como é que se entra, como é que se acompanha vocês, por favor, novamente. Legal. Então, as nossas redes sociais, para quem quer nos acompanhar, no YouTube e no Instagram, a gente está começando também no TikTok, @podvibeoficial, PODVIB, podvibeoficial, tudo junto. Então segue a gente lá, que logo a gente vai postar as nossas primeiras entrevistas, e todos os dias a gente tem conteúdos no nosso Instagram que vocês vão gostar muito. Muito obrigado pela presença de vocês, trazendo essas informações fantásticas. Você que está nos assistindo, entre lá, acompanhe, porque com certeza absoluta terão qualidade na informação.